Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo nós vamos resolver um problema de ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio financeiro. O problema é um estudo de caso onde nós temos algumas informações de custos e despesas da empresa, tanto fixos como variáveis, e nós vamos num passo a passo mostrar primeiro as diferenças entre ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro, inclusive ponto de equilíbrio econômico. Vou mostrar essas diferenças. Vamos analisar o que nós temos de informação no problema e vamos fazer os cálculos para encontrar esses pontos de equilíbrio e fazer a comparação entre eles. Este problema faz parte de uma série de vídeos que nós estamos resolvendo de gestão de custos, que você pode ver todos os outros vídeos no link que eu estou deixando aqui na descrição deste vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar nossas próximas postagens, porque nós ainda vamos continuar postando os vídeos semelhantes a esse com problemas, estudos de caso de gestão de custos. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no problema é ler o problema, ler o estudo de caso, ver as informações que nós temos e verificar o que é que o estudo de caso está pedindo. Então a gente vai fazer essas três coisas. A gente vai ler o enunciado, vamos ver as informações que nós temos e vamos ver o que é que o problema, o que é que o estudo de caso está pedindo. Então, a empresa Açaí do Amazonas vende produtos derivados do açaí a partir de uma produção sustentável. A capacidade de produção é de 10 mil quilos por mês. Então, é a primeira informação que nós temos, a capacidade de produção. O preço de cada quilo é em média R$ 35, ou seja, o preço de venda por quilo, que é a unidade de medida que a empresa utiliza para medir a sua produção, é de R$ 35, enquanto seus custos variáveis unitários são de R$ 24. Em qual unidade? O quilo, porque o produto é vendido em quilo, então os custos variáveis também são em quilo. Além disso, a empresa paga comissão de 10% do preço de venda aos vendedores e representantes. Então, essa comissão de 10% do preço de venda é exatamente a despesa variável por quilo, né? Por unidade. Na realidade, pelo preço de venda, o preço de venda está em quilo, então a gente pode calcular também por quilo essa comissão. Então 10% de 3,50 de 35 dá 3,50. Então despesa variável por unidade é 3,50. Então essas informações que a gente tem aqui, o preço de venda é 35, os custos variáveis por quilo são 24 e a comissão é 10%, que vai ser a despesa variável por quilo, 10% do quilo, que é 35 do preço de venda, vai dar 3,50. Despesa variável unitária. Aí ele segue dando mais informações. Os custos fixos mensais da empresa são os seguintes. Então, esses são os custos fixos mensais da empresa. Aluguel da fábrica 10 mil, manutenção das máquinas 2.100, depreciação, isso daqui é muito importante, tá certo? Das máquinas 4 mil por mês, né? E salário dos supervisores 6 mil. Por que essa depreciação vai ser importante? Porque a gente vai ter que diminuir ela dos custos fixos totais para encontrar o ponto de equilíbrio financeiro, como a gente vai ver mais à frente. E aí ele pede, utilizando o custeio direto, pede-se calcule o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio financeiro. Tudo bem. Mas o que é ponto de equilíbrio contábil? Qual a diferença do ponto de equilíbrio contábil para o ponto de equilíbrio financeiro? E vamos incluir também uma diferença em relação ao ponto de equilíbrio econômico. Apesar dele não estar pedindo aqui, mas eu vou explicar também essa diferença. A gente pode diferenciar esses três tipos de ponto de equilíbrio da seguinte forma. Vou baixar aqui um pouco. O ponto de equilíbrio contábil, ele é o quê? É quando a gente tem as receitas totais, a receita total, igual à soma dos custos e despesas relativos aos produtos ou serviços vendidos. Então, é aquele ponto em onde a receita total iguala os custos e as despesas.
Ou seja, nesse ponto o lucro é zero. Então, ponto de equilíbrio contábil, o lucro é zero. O ponto de equilíbrio econômico, ele não está pedindo aqui, mas eu vou explicar também. As receitas totais é igual à soma dos custos e despesas, tudo bem, acrescida de uma remuneração mínima, que a gente chama de custo de oportunidade. Então, no ponto de equilíbrio econômico, nós vamos ter uma remuneração mínima, que deve ser atingida. Então, o ponto de equilíbrio econômico ele é maior do que o ponto de equilíbrio contábil. Você precisa vender mais unidades para atingir ele. E o ponto de equilíbrio financeiro, que ele está pedindo aqui, o que é que seria o ponto de equilíbrio financeiro? No ponto de equilíbrio financeiro, a receita total se iguala à soma dos custos e despesas que representam desembolso de caixa, desembolso financeiro. Por quê? Porque a depreciação das máquinas não é um desembolso financeiro, é apenas uma operação contábil para apuração de custos, tá bom? Não representa uma saída de dinheiro. Então, esse ponto de equilíbrio financeiro, a gente tem que diminuir a depreciação. Então, a depreciação é retirada por não representar desembolso de caixa. Então, o ponto de equilíbrio financeiro vai ser menor do que o ponto de equilíbrio contábil. Você precisa de menos unidades vendidas para atingir o ponto de equilíbrio financeiro. Então, desses três, a menor quantidade é o ponto de equilíbrio financeiro. Em seguida, vem o ponto de equilíbrio contábil. E, por fim, o maior deles é o ponto de equilíbrio econômico. Precisa mais unidades vendidas para atingir esse ponto de equilíbrio econômico. Tudo bem, mas vamos detalhar mais essa diferença entre o ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio financeiro para a gente entender a solução desse problema. Eu vou fazer aqui um gráfico que vai ficar melhor para a gente avaliar isso. Eu vou fazer um eixo Y e um eixo X. Nesse eixo Y, a gente vai ter exatamente os valores em moeda. E no eixo X, a gente vai ter os valores em quantidade. O ponto de equilíbrio total é igual ao ponto em que as receitas totais se igualam aos custos e despesas totais. A receita total ela começa com zero e vai crescendo na medida que a quantidade vai aumentando. Os custos e despesas totais, eles começam com um ponto fixo, tá bom? É uma quantidade fixa, que é uma quantidade, mesmo você não vendendo nada, você vai ter exatamente essa quantidade de custos e despesas a cobrir. São os custos fixos. E na medida em que você começa a vender, esses custos eles vão aumentando com a inclusão dos custos variáveis. Então, o custo total, custo de despesa total é uma reta que começa aqui no ponto de custos fixos. Esse ponto aqui, isso daí a gente já viu em outros vídeos, é o ponto de equilíbrio contábil. E essa receita aqui é exatamente a receita do ponto de equilíbrio contábil, tá bom? Se eu retirar a depreciação desses custos totais, desses custos fixos totais, o que é que vai acontecer com esses custos fixos? Eles vão diminuir, fazendo com que essa reta ela desça para um ponto menor. Os custos fixos vão ficar menores, porque você vai tirar a depreciação, que no caso aqui é 4.000. Só que a inclinação dessa reta ela vai permanecer a mesma. Então, é uma reta paralela à reta de custos fixos totais, quando a gente retira exatamente a depreciação. Então, o custo total ele vai diminuir por conta dessa diferença aqui, que é a depreciação, tá bom? O que é que vai acontecer com o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio vai passar daqui para cá, ou seja, ele vai diminuir. Então, o ponto de equilíbrio financeiro ele vai ser menor do que o ponto de equilíbrio contábil. E, logicamente, a receita do ponto de equilíbrio financeiro também vai ser menor. Ele vai diminuir a necessidade de vendas para atingir esse ponto de equilíbrio financeiro, tá bom? Mas qual é a fórmula que a gente vai utilizar para calcular tanto o ponto de equilíbrio contábil quanto o ponto de equilíbrio financeiro? Eu vou calcular aqui nesse vídeo somente em quantidade, tá certo? Quantidade do ponto de equilíbrio
financeiro e a quantidade do ponto de equilíbrio contábil. Quais são as fórmulas que a gente utiliza para encontrar esses dois pontos de equilíbrio? Eu vou baixar aqui um pouquinho a minha tela para ter mais espaço. Então, a quantidade do ponto de equilíbrio contábil é igual a custos fixos mais despesas fixas dividido pelo preço de venda unitário menos custo variável unitário menos despesa variável unitária. Então, isso daqui é a quantidade do ponto de equilíbrio contábil. A quantidade do ponto de equilíbrio financeiro vai ser igual. Também a gente vai ter no numerador custo fixo mais despesas fixas menos depreciação, tá? O denominador é o mesmo, é o preço de venda unitário menos custo variável unitário menos despesa variável unitária. E aí a gente vai ter exatamente o ponto de equilíbrio financeiro. Lembramos que a quantidade do ponto de equilíbrio contábil é maior que a quantidade do ponto de equilíbrio financeiro. Vamos então fazer o cálculo, calcular o A, que é o que pede o ponto de equilíbrio contábil, e o B, que é o ponto de equilíbrio financeiro. Vamos começar então com o ponto de equilíbrio contábil. Custos fixos. Vou subir aqui um pouquinho. Custos fixos, ele tem aqui, ó, 10.000 mais 2.100 mais 4.000 mais 6.000. Se eu fizer essa soma, a gente vai ter 10.000 mais 4.000 mais 6.000 dá 10.000, 10.000 mais 10.000 dá 20.000, mais 2.100, 22.100 reais. Então, a somatória do custo fixo mais as despesas fixas já vai dar esse total aqui, 22.100, dividido por preço de venda, que é R$ 35,00, menos custo variável unitário, é R$ 24,00, é o que está dado aí no enunciado, menos as despesas variáveis unitárias, que é 10% do preço de venda, é comissão, que dá R$ 3,50. Isso aqui vai dar 22.100 dividido por 35 menos 24 dá 11, 11 menos 3,50 dá 7,50. Então, 22.100 dividido por 7,50 vai nos dar o ponto de equilíbrio contábil. Vou baixar aqui um pouquinho, vai dar, eu vou abrir aqui a calculadora do Windows, 22.100 dividido por 7,5 vai dar 2.946,67. 2.946,67 o que? Quilos. 2.946 quilos e 67,670 gramas, tá? Então, a quantidade do ponto de equilíbrio é essa. A partir dessa quantidade eu passo a ter lucro. Então, o objetivo da empresa é vender mais do que isso. Com a capacidade de produção é 10.000 quilos, então é perfeitamente possível, está bem distante da capacidade de produção. E a quantidade do ponto de equilíbrio financeiro? Para a gente encontrar a quantidade de ponto de equilíbrio financeiro, a gente tem que diminuir esses 22.100, que são totais de custos fixos e despesas fixas, da depreciação. E fazer esse mesmo cálculo aqui. Então, custo fixo mais despesa fixa menos a depreciação dividido exatamente por esse denominador que é igual, que é 35 menos 24 menos 3,50. Então, vai ser, vou colocar aqui a divisão, 22.100 menos a depreciação, que é R$4.000. O denominador é o mesmo, 35 menos 24 menos 3,50. A gente vai ter então 22.100 menos 4.000 dá R$18.100.
35 menos 24 menos 3,50 dá 7,50. Eu vou baixar aqui mais um pouquinho para ter mais espaço. Então a quantidade do ponto de equilíbrio financeiro vai ser igual. Eu vou abrir aqui a calculadora. 18.100 dividido por 7,5 vai dar 2.413,33. Então 2.413,33 o que? Quilos. Note que a quantidade do ponto de equilíbrio contábil é maior do que a quantidade do ponto de equilíbrio financeiro. 2.946,67 é maior do que 2.413 quilos. Então, eu preciso uma quantidade menor para atingir o ponto de equilíbrio financeiro. E esse resultado está de acordo com o nosso gráfico aqui, onde nós temos o ponto de equilíbrio financeiro menor do que o ponto de equilíbrio contábil. Eu vou deixar aqui para você, na descrição do vídeo, 3 coisas. Primeira coisa é um arquivo em PDF com essa resolução aqui. Então você vai fazer um download e vai ver exatamente essa resolução. Vou copiar ela para um arquivo PDF. Vou deixar também um link para uma série de vídeos de gestão de custos, inclusive com outros pontos de equilíbrio, ponto de equilíbrio econômico, por exemplo, com outros problemas de gestão de custos. É um link para uma série de vídeos aqui do canal sobre esse tema. E também vou deixar um link para um livro de referência que eu recomendo você estude, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto. Caso você tenha gostado desse vídeo, a gente pede que você deixe o seu like e deixe um comentário aqui no vídeo. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva para você acompanhar as nossas próximas postagens. Muito obrigado por ter ficado até o final deste vídeo e até a próxima.